Fala galera, beleza? Dorival Lima, biólogo falcoeiro, e vou explicar rapidamente aí como é que mataram o meu falcão, o minotouro. E eu já falei mais detalhadamente lá na live que tem no meu canal do YouTube, quem puder assistir, uma live que tá eu e Lucas, e o tema é frustrações na falcoaria. Então, como às vezes eu penso que o público de lá está aqui e vice-versa, eu esqueço de comunicar. Então, esse falcãozinho que tem aqui na minha timeline, um falcão interagindo com um cão, era um machinho, né, de falcão de coleira, que me foi dado de presente pelo Fabiano, um amigo de Brasília. E, resumidamente, o que aconteceu? Depois de muito trabalho de conseguir fazer esse falcão, né, caçar presas atípicas, ou seja, presas que ele não caçaria naturalmente, porque eram presas mais difíceis, maiores, né, mais perigosas. E depois de conseguir isso, motivar mentalmente e fisicamente, veio um amigo meu, o Lucas, lá de Petrolina, e passou um mês aqui fazendo estágio obrigatório da universidade dele, e trouxe o falcão dele. E aí, um belo dia, na primeira semana que o Lucas chegou, o falcão perseguiu uma presa, né? Lembrando, toda captura, todo afugentamento deve ter licença ou autorização ambiental do órgão competente, certo? Então, o falcão perseguiu uma presa e foi parar lá numa chácara, porque esses campos que eu vou aqui há muitos anos, ele só era cana, né? E agora estão tirando parte das canas de açúcar para construir chácaras, lotes, aras, essas coisas. E aí essa presa, esse tipo de presa que o minotouro capturava, né, com mais frequência, digamos assim, é uma presa de longa perseguição. E em uma dessas situações ele foi parar numa chácara, a gente viu a direção, foi lá correndo, colocou o receptor, né, para quem nunca usou telemetria, é um aparelho que ele não diz a distância, tá? Então a distância varia muito conforme vários fatores, e um deles são as barreiras físicas, né? Então tinha um muro, a gente sabia que estava lá, porque ali na sensibilidade do receptor estava na mínima, né? na menor abertura, digamos assim, e a gente sabia que estava bem ali, só era traspassar o muro. E aí a gente chamou, o cara não abriu a chácara, o proprietário, e depois de insistir muito, batendo, gritando, com medo do cara, né, naquela aberração do ser humano hoje em dia, dizer, pô, o falcão tá matando uma presa, vou matar ele. Que já aconteceu algo parecido comigo antes, há uns anos. E aí eu meio que desesperado, só que o cara abriu. E aí chegou com o minotouro dentro de um saco de nylon, daqueles grandes. E aí o pessoal que tava comigo, o Lucas, o Eloy, todo mundo ficou puto com o cara, mas ninguém falou nada. E eu disse, não, velho, foi massa que o cara não matou o falcão, né? Quer queira, quer não, é um progresso para um ser humano aceitar a predação, é meio difícil, né? E aí eu disse, não, tá de boa. Aí os caras meio putos. Passou uma semana, exatamente uma semana, a gente voando nesses mesmos campos, só que em outra parte do campo, e aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Só que ele foi mais longe. Então, geralmente, quando ele perseguia a presa e não capturava, ele voltava, né? Em pouco tempo depois, em poucos segundos, ele já voltava para o ponto de partida, para me procurar. E nesse dia ele partiu e foi para umas chácaras longe, e aí a gente ouviu, né, o barulho de quando ele pega esse tipo de presa, ela faz uma vocalização, aí a gente capturou. Mas, como eu falei, a telemetria não tem essa precisão toda, né? Então a gente não sabia exatamente onde ele estava. Eu disse, não, vamos arrodear, tal, aquela coisa toda de telemetria, quem já mexeu sabe. Aí ficou lá, procurando, e aí quando a gente começou a ir na direção, o sinal sumiu. Então, é certeza que ele está morto? Para mim, 99,9% de certeza, porque o transmissor era novo, né, a pilha nova, tudo 100%. E o que aconteceu, o que a gente acha que aconteceu? Ele capturou uma presa, e o proprietário, ao contrário do outro, né, da semana anterior, deve ter visto, abateu o bicho, quando viu que ele estava com o transmissor nas costas, com medo deve ter quebrado, porque o sinal estava perfeito, numa distância média, né? A gente acreditava que ele estava a 150 metros, então era só o tempo de chegar lá e bater sei lá, no local que ele estivesse. E aí aconteceu que, infelizmente, quando a gente estava procurando o sinal sumiu, repentinamente. Então a gente acredita que o cara matou, quebrou o transmissor, e nunca mais a gente viu o minotouro e o transmissor também, né? Então,
Muita gente pensa que quando o cara perde o falcão, tá ligado ao valor, né? Ah, pô, quanto foi, quanto é um falcão? É, sei lá, 2.500, porra, prejuízo. Mas não, é o tempo empenhado, combustível, tempo mesmo, que é o bem mais precioso, né? E, e o fato, e o transmissor sim tá ligado ao valor, porque hoje em dia vai ser uns R$ 1.500 o transmissor daqui. Então, para quem acompanhava o Minotouro aqui, só se eu tiver muita sorte, mas não tenho esperança, de ele estar vivo aí com alguém numa gaiola, sei lá. Mas assim foi o final do Minotouro, por isso eu parei de postar para quem estava perguntando. Espero ter esclarecido e quem puder dar uma olhada em mais detalhes lá sobre esse caso, vai lá no meu canal no YouTube, no vídeo Frustrações da Folcloaria. É isso, até o próximo vídeo. Valeu a todos.